Quais são os músculos que a gente usa ao realizar o ciclismo e como isso pode mudar a sua visão sobre a atividade? Se você quer saber mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. O ciclismo é um esporte muito completo de baixa intensidade que a gente consegue praticar por horas a fio. E por isso ele gera muitos benefícios para a nossa saúde. E muita gente acredita, que o ciclismo utiliza basicamente os músculos inferiores, que são os músculos das nossas pernas. Porém, isso se prova completamente errado. Afinal de contas, a gente usa sim uma musculatura muito mais complexa e muito mais músculos não são recrutados durante a atividade física. No vídeo de hoje eu vou abordar um pouco sobre esse assunto e também vou falar um pouquinho das qualidades e dos benefícios que a gente consegue ter, fazendo, claro, a utilização correta de cada membro em cada parte do nosso corpo. Normalmente a gente acredita que o ciclismo utiliza somente os membros inferiores, pois afinal de contas as pernas são o motor do corpo neste caso e a gente acaba girando muito elas. Mas mais do que isso, a gente consegue utilizar toda uma cadeia de musculatura que é realmente muito recrutada durante a atividade física. Obviamente, as pernas sim são bastante recrutadas, sendo todos os músculos extensores e flexores recrutados durante a atividade. Partes do corpo como quadríceps, que tem toda a posterior e frontal de coxas, panturrilhas também são utilizadas, Então a gente vai ter aquele alongamento e aquele repouso dessa musculatura continuamente, durante o movimento da pedalada. Isso faz com que a gente tenha, assim, uma melhora bem quantitativa, principalmente no nosso dia a dia. Mas afinal de contas, como eu disse, a base do nosso corpo são as pernas, A nossa parte inferior do corpo faz com que a gente caminhe, levante, agache, faça quase tudo que é necessário fazer no nosso dia a dia, mesmo para tarefas mais simples, mesmo para tarefas básicas do nosso dia a dia, como levantar uma simples caixa. Para isso a gente precisa sim ter membros inferiores fortes e, claro, o ciclismo auxilia muito nisso. E inclusive muita gente não sabe, mas o glúteo maior, que é a parte posterior do nosso quadríceps, também é muito recrutada. Inclusive, atletas de alto desempenho, quando focam em velocidade, costumam ter a musculatura mais avantajada, aquela musculatura um pouco mais robusta mesmo, por principalmente utilizarem muita força na hora de fazer a pedalada. Normalmente esses atletas fazem provas curtas, onde a distância é pequena e, claro, naquela distância curta ele vai usar o máximo da força possível. Diferente um pouco de atletas que visam um endurance, aquele atleta de mais longa distância, que tende a ter menos musculatura, o músculo então é tão grande, a fibra muscular não é tão grande em comparação a um atleta de velocidade, porém ele tem muita definição, então a gente consegue ver que ele é um cara magro, mas muito tonificado, Isso é uma característica bem convencional da maior parte dos ciclistas. Claro que quando a gente fala de alto desempenho, a gente fala de qualquer grama faz toda a diferença, mas existem sim casos que excedem a regra, Todo mundo conhece aquele ciclista que é um pouco mais forte, mas pedala muito bem também. Mas, via de regra, o ciclista mais leve tende a ter um melhor desempenho, principalmente por causa da relação peso e potência. E além da parte das pernas, dos nossos membros inferiores, a gente também utiliza muito a dorsal. A dorsal é a parte responsável por manter o nosso corpo ereto, A parte das costas é uma musculatura muito grande, com bastante divisões, e ela é muito recrutada na hora de realizar a atividade, muito pela posição que a gente também exerce sobre a bike. Eretores de coluna, cintura escapular, toda essa parte é recrutada na hora de realizar a atividade, fazendo com que seja necessário ter muita atenção nessa parte para a gente não ter dores, galera? Isso é muito importante. Além disso, o nosso trapézio também é muito recrutado, principalmente para manter a nossa posição correta de pescoço e cabeça, No momento da pedalada a gente tende a olhar para frente, então a cabeça é bem pesada, precisa ter essa região bem tonificada para poder sim ter uma boa atividade física. E além da parte da dorsal, a gente também utiliza muito o core, que está envolvido aí com os músculos do abdômen. E aqui é um grande pulo do gato que muita gente não sabe, Às vezes a gente está sentindo aquela dorzinha nas costas na hora de pedalar e a gente acredita que é essa musculatura, mas pelo contrário, a musculatura do abdômen faz muita diferença e ter ela robusta e tonificada faz toda a diferença na hora de pedalar. Por isso, todos os músculos do ABS, da parte do abdômen frontal, são muito importantes, principalmente se você visa um pouquinho mais de desempenho. Ali a gente vai ter a parte de sustentação do corpo, fazendo com que a gente tenha mais controle, principalmente da bike e também da nossa posição, exercendo um pouco menos de pressão nos nossos membros superiores, por principalmente ter essa região reforçada. Então aí é um ponto muito importante que você tenha, um pouco mais de atenção nessa parte também. Como eu disse, ela é muito recrutada na hora de realizar a atividade física. Além disso, falamos de membros superiores, então a gente vai falar de antebraços, bíceps, tríceps,
peitoral maior. Toda essa parte ela é muito recrutada, principalmente para pedais mais técnicos, para pedais de trilha, para pedais com um nível de intensidade um pouco mais alto, pedais de subida, onde a gente escala muito. Então toda essa musculatura ela é utilizada no momento de fazer atividade, principalmente com a questão da tensão, né? A gente vai estar tenso ali na hora de realizar a atividade, então é muito importante que a gente tenha essa musculatura também muito tonificada. Como eu falei, o trapézio é responsável por manter o pescoço no lugar e, além de tudo, nos auxilia a controlar a bike. E aqui a gente vai ver então todo o trabalho de ombros, manguito rotador, toda essa parte que é necessário também ter bastante atenção. Então, como a gente pôde notar, a parte da musculatura utilizada na bike é muito grande, muito mais do que somente as pernas, a gente utiliza toda a parte do corpo que faz referência à prática da atividade. E, além disso, o ciclismo ele tem uma característica de fazer uma queima muito alta de calorias, né? Então, pelo fato de exercer uma atividade de mais tempo, de maior tempo de duração, com um batimento cardíaco mais elevado, né, fazendo com que a gente tenha uma melhora cardiovascular mais completa, a gente consegue fazer uma queima de gordura mais efetiva. Diferente de outras atividades, né, que é onde a gente vai praticar por 1 hora, talvez 1h10, 1h30, o ciclismo ele pode ser praticado por mais tempo, intervalo muito maior e sem causar impactos, né? Diferente de corrida, diferente de outras atividades. Então a gente consegue pedalar por mais tempo, a gente consegue ao acelerar o nosso nível de batimento cardíaco e consequentemente fazer uma queima calórica mais rápida e consequentemente também diminuir o nosso nível de gordura no corpo. Isso são benefícios diretos que a gente pode ver com o ciclismo. Além disso, nós também temos benefícios que são indiretos, né? Afinal de contas, a gente vai ver aí uma melhora da qualidade do sono, uma melhora de apetite, a gente vai ter mais disposição para o nosso dia. Tudo isso são benefícios que o ciclismo, aliado, claro, a uma dieta equilibrada, a uma boa qualidade de sono, fazem para o nosso dia e para a nossa vida. E claro, né, a musculatura vai ficar mais tonificada, vai ficar mais bonita e, consequentemente, nosso bem-estar vai aumentar também. Uma dica que a gente pode dar aqui é aliar o ciclismo a outras atividades, né, como a musculação, como o trabalho funcional. Tudo isso vai fazer com que você tenha uma melhor qualidade tanto no pedal quanto no seu dia a dia. E, consequentemente, né, tem aquele corpo bonito, aquele corpo esbelto, que é o que hoje todo mundo busca. Esse material que a gente preparou hoje para vocês é um trabalho onde a gente pretende, né, trazer um pouco de conhecimento a respeito desse assunto, mas ele não exime o trabalho de um bom profissional. A gente sempre recomenda que vocês tenham o apoio de um profissional de educação física, um personal trainer, um treinador, que realmente seja um cara que conheça muito daquilo que ele está falando e fazendo, né? No nosso caso, a gente busca conhecimento principalmente por exercer também a atividade e, claro, né, quer fazê-la da melhor maneira possível. Mas sempre contar com um profissional faz toda a diferença, tornando, né, como eu disse, a sua qualidade de vida cada vez melhor. E aí, vocês já sabiam de todas essas qualidades e quais os músculos que a gente utilizava na hora de realizar os pedais, as nossas pedaladas que a gente gosta tanto? Se vocês não sabiam, já deixa o like, porque faz toda a diferença para nós. A gente produz esse material para vocês e é muito importante que vocês consigam, né, ver nosso conteúdo cada vez mais sendo produzido aqui. Então já dá o joinha nesse vídeo que faz toda a diferença e também já se inscreva aqui no canal, ative as notificações e não perca nenhum dos nossos conteúdos. O vídeo de hoje era isso, galera. A gente agradece a todos vocês, valeu e até uma próxima.